Abramos a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos, no capítulo 1, versículo de número 14 em diante. Versículo 14 até o versículo 20. À medida que os irmãos encontrarem o texto, eu os convido a se colocar em pé e reverência a palavra de Deus. Marcos, capítulo 1, versículo 14 em diante. Eu vou ler, os irmãos, por favor, acompanhem. Diz assim a palavra de Deus. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo o chamou, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Amém? Assentai os irmãos. Certamente Deus tem um chamado para cada um de nós. Deus nos vocaciona, Deus nos chama, como chamou a Pedro, a André, a Tiago, a João, a Filipe, a Natanael, a Tomé, a Mateus, a Tiago, filho de Alfeu, a Judas, Tadeu, a Simão, os Zelotes, e Judas Iscariotes, que traiu o Senhor Jesus, e foi substituído depois por Matias. Deus nos chama, Deus nos vocaciona. E esse texto, aqui, ainda no início do ministério de Jesus, após ele ser batizado, após ser tentado no deserto e ter vencido a tentação em nosso lugar, ele chama os seus primeiros discípulos. O texto começa contextualizando o que está acontecendo logo após a prisão de João Batista. João Batista não sairia da prisão, seria enforcado por Herodes, mando de Herodes, e ele fala aqui de três palavras, começa falando de três palavras singulares para o cristianismo. Quando ele diz, aqui a partir do versículo 14, que palavras são essas? Evangelho, arrependimento e crer. Pregando o Evangelho. Jesus estava pregando o Evangelho. O Evangelho são as boas novas. E quando nós lemos o Novo Testamento, nós vemos que boas novas são essas. São as boas novas da verdade para o povo que andava no meio da mentira. As boas novas da luz, de luz para o povo que andava em meio a trevas. As boas novas de esperança para um povo que estava sem esperança. As boas novas de liberdade para um povo que estava cativo. O Evangelho, em todos os seus sentidos, é a boa nova de salvação de Deus.
uma boa notícia. Toda vez que a gente perguntar qual é a boa, você diz: a boa é o Evangelho. O que tem de novo? O que tem de novo é o Evangelho, a boa notícia de que Deus ama o pecador, de que Deus amou-nos de tal maneira que entregou o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar, para nos dar a vida eterna. Essa é a boa notícia. Essa é a essência da mensagem que ainda hoje nós pregamos. Uma boa notícia de que Deus te ama, de que Deus me ama e Ele quer estar conosco. Pregando ainda o arrependimento. A palavra arrependimento, no grego, metanoia, que é mudança de mente, uma total mudança. E por vezes nós confundimos arrependimento ou tristeza pelas consequências do pecado e tristeza pelo pecado em si. O crente, ele não sente apenas tristeza pelas consequências do pecado. Pelas consequências do pecado, pelas consequências do erro, o homem comum, o homem natural, ele também pode se entristecer, porque ele está sofrendo por causa dos seus erros. Mas nós, crentes, tocados pelo Espírito Santo de Deus, nós não só nos entristecemos pelas consequências do pecado, mas nós sentimos tristeza pelo pecado em si, pelo próprio pecado, mesmo que ele seja oculto, nós nos entristecemos. E ele diz: arrependei-vos. Essa é a conversão, o arrependimento verdadeiro. Quando você, um homem que amava o pecado, agora ele odeia o pecado. Aquele que desejava o pecado, agora sente ojeriza pelo pecado, é distância do pecado, não só das suas consequências, mas do pecado em si. A terceira palavra que aparece aqui é a palavra crede, e crede no Evangelho. Nós somos chamados a crermos, a sermos crentes. Começamos aqui citando os 12 apóstolos chamados por Jesus, e dentre eles nós citamos Tomé. Tomé ficou conhecido como aquele que teve dificuldade de crer. Não foi só ele, mas ele foi destacado dessa maneira, mas Jesus não deixou, Jesus não abandonou. Você quer ver as minhas mãos? Você quer tocar na minha mão furada, no lado furado? Vê, toca. Não seja incrédulo, mas seja crente. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André caminhando às margens da Galileia. A Galileia é uma costa pesqueira, um lugar pesqueiro, e Flávio Joséfo, historiador hebreu, ele foi governador, chegou a ser governador dessa região. E ele testemunha que, no período que ele estava ali, cerca de 330 barcos estavam ali para atividade pesqueira. Betsaida, por exemplo, significa a casa do pescador. Tal era a importância da pesca para essa cidade, para os judeus. Eles comiam carne esporadicamente, no máximo uma vez por semana. O alimento básico deles era peixe. Por isso você vê o menino que qual Jesus usou ali para multiplicar os pães de peixe, tinha pães e peixe. Era comum levar peixe pelo peixe. O peixe era peixe salgado, porque não tinha os meios de conservação que nós temos hoje. Eles estavam andando ali, junto ao mar da Galileia, onde ele chama os seus discípulos. Hoje, nós vamos aqui
destacar algumas características desses discípulos. Quem eram eles? Como eles viviam? E disso nós vamos ver que Deus nos chama da mesma forma que chamou aquelas pessoas, que eram homens iguais, pessoas dentre o povo. Então, quem eram? Eram pescadores, gente comum, gente do povo. Deus se faz carne, na plenitude dos tempos, como diz Gálatas. Vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ele tabernaculou conosco. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, diz João. Agora, esse Deus encarnado, que Paulo diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ele está anunciando o seu reino, ele está proclamando o seu reino, e ele começa a chamar aqueles que serão seus discípulos, aqueles que estarão com eles, aqueles que levarão a obra adiante, à frente. E ele não chama os estudantes de teologia das escolas rabínicas. Ele não vai chamar os fariseus, ele não vai chamar os doutores da lei, ele não vai ao templo e chama os sacerdotes, ele não chama aqueles de grande saber ou de grande posição social, ele vai e chama homens simples, gente do povo, gente como eu e você, gente que estava no meio das pessoas comuns. E aí nós podemos até sentir, ouvir, respirar Paulo falando que Deus, ele escolhe as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, escolhe aquelas que não são para envergonhar as que são. Era gente simples. Abraão Lincoln diz que Deus devia amar muito as pessoas comuns. Diz a ele as fez tantas. Tem tanta gente comum, tem tanta gente simples. É isso. O vaso é de barro, o vaso é de barro, mas a obra é de Deus. O título da nossa lição na escola dominical, o título trimestral é Feitos do Barro, Destinados à Glória. Os instrumentos são fracos, são frágeis, são barro, mas Deus é o Deus Todo-Poderoso. A palavra de Deus é poderosa, e assim não é pela nossa força, mas é pelo Espírito de Deus, como diz o profeta Zacarias, não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, assim diz o Senhor. Gente como eu e você, pescadores, gente que estava na sua rotina, estava no seu dia a dia, gente que estava envolvida nas suas próprias atividades. Antes de dizer, eu não posso, eu não sei, lembre-se desses homens, lembre-se de Pedro e André, de Tiago e de João, lembre-se da simplicidade deles, e Deus transforma esses homens, os arautos da sua palavra, em coluna e baluarte da verdade. E como transforma? Pedro, o que se afasta, Pedro que nega, Pedro que apesar do seu temperamento fraquejo, Pedro é transformado em pedra, em rocha. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja, diz o Senhor Jesus. João, o codinome de João era filho do trovão. E eu não sei se você consegue imaginar porque João tinha esse codinome, filho do trovão.
Eu não consigo imaginar alguém muito manso, muito dócil, muito tratável com um apelido desse, né? João, filho do trovão. E aí ele se torna a linguagem com que ele mesmo se descreve no Evangelho. É João, filho do trovão? Não, é João, o discípulo amado. É aquele que encosta a sua cabeça no peito de Jesus na Santa Ceia. Deus transforma o caráter, Deus muda o ser humano. Então não pergunte, não pense no que você é, mas no que Deus pode fazer com você, naquilo que Deus pode transformar você. Deus, Ele transforma esses homens. O que era? Pescadores, gente do povo. Segundo, o que estavam fazendo? Eles chamam Pedro e André. Pedro e André estavam lançando as redes ao mar, porque eram pescadores. Ele chama um pouco mais adiante, continua caminhando, encontra Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam lançando as redes, consertando as redes com o seu pai no barco. Eles eram pescadores e eles estavam empenhados numa função. Eles estavam no meio da sua rotina. Deus não é um Deus que age na nossa vida só quando a gente está no tempo. Deus age na nossa vida quando nós estamos no nosso dia a dia, ali no cotidiano, ali no nosso sol a sol, no nosso suor, no nosso trabalho, nos nossos afazeres, no meio da nossa agitação. E conforme dizem alguns, talvez você já tenha usado essa expressão, eu estou aqui na correria. No meio da sua correria, Deus age, Deus te encontra, Deus te chama, Deus te vocaciona, Deus tem um lugar para você, Deus tem um lugar para mim. Foi nesse ambiente comum que Jesus encontrou os seus primeiros discípulos, e eles estavam trabalhando. É comum nós vermos nas páginas das Escrituras que Deus chama pessoas ocupadas. Deus chama pessoas que estão no meio dos seus afazeres, mesmo porque a obra de Deus é uma obra que exige determinação, que exige dedicação, que exige pessoas que trabalhem. Tanto é que o próprio Senhor Jesus disse: aquele que tendo posto a mão no arado, olha para trás, não é digno do reino. Deus chama pessoas que estão ocupadas. Se você lembrar, Deus chamou Davi do meio das ovelhas. Quando o profeta Natan, o profeta Samuel, ele vai até a casa de Jessé, os filhos são chamados, e Davi nem chamado é. E quando todos passam pelo profeta Samuel e nenhum deles é escolhido, ele pergunta: olha, acabaram seus filhos? Ele falou: mas não tem um ainda. Mas ele está lá no meio das ovelhas, ele está cuidando das ovelhas. Deus o chama do meio das ovelhas, do seu trabalho, aí do ganha-pão, para ser o rei de Israel. Outro homem chamado por Deus assim no Antigo Testamento é o profeta Amós. Amós, quando ele fala do seu ministério, ele diz: porque eu não sou um profeta, eu não sou nem filho de profeta, eu sou um boieiro. Deus me chamou lá no meio do gado para dizer ao povo de Israel a sua palavra. Era um homem comum, era um homem que estava no meio do gado, não era um homem de ofício religioso, mas no entanto Deus o chamou. O Deus que chama é o Deus que capacita. Outro estava lá malhando trigo,
numa peleja tremenda, no lagar. Lagar é o lugar de amassar uvas. Para malhar o trigo era necessário um lugar mais amplo, mais espaçoso. Ele fazia isso no lagar porque estavam em período de invasões, de guerras. E ele estava tentando esconder e salvar um pouco da produção para que não fosse saqueado. Ele estava ali, no meio da sua luta. E no meio da sua luta, Deus o chamou para ser um juiz de Israel. E ele chegou a dizer: ai, Senhor, se o Senhor é comigo, porque nós estamos assim. E Deus disse: olha, eu vou libertar Israel do meio de você. Deus chama pessoas simples. Deus chama você no meio da sua atividade. E o que nós podemos concluir nesse segundo ponto? Ora, não cabe desculpas. Não dá para dizer: eu sou simples demais. Deus chama pessoas simples. Eles eram simples. Deus escolheu esses 12 homens improváveis. Aqui nós estamos falando de pescadores, mas no colégio apostólico você sabe que havia também cobrador de impostos, Mateus. Havia um zelote, um homem que achava que deveria resolver tudo pela força, pela violência. Havia pessoas de todos os tipos, mas pessoas simples. Talvez eram os mais improváveis para levar a cabo com sucesso uma obra. Mas Deus transforma as pessoas. O Deus que chama é o Deus que capacita. O Deus que vocaciona é o Deus que dá os meios para fazer a obra. O poder não é nosso. O poder é de Deus. Por isso que de vez em quando nós falamos assim: o vaso, né? Nós somos chamados de vasos. Eu quero ser um vaso de bênção. É porque o vaso levava algo precioso. Na antiguidade, onde se guardavam ali os pergaminhos escritos, e até hoje são encontrados assim, preservados, que é um lugar de guardar coisas preciosas. Nós somos frágeis, mas a mensagem de Deus, ela é poderosa. Nós somos limitados, sim, mas a palavra de Deus, o poder de Deus, como o próprio Deus, é ilimitado, é eterno. Não adianta dizer: mas eu estou ocupado, eu estou fazendo muita coisa, eu estou no meio da minha correria diária. Deus nunca chamou durante a história gente que não estava fazendo nada. Você pode folhear as páginas da Bíblia e ver se você encontra assim: e fulano estava sem fazer nada, ocioso, e Deus chamou. Deus gosta de chamar gente que está ocupada mesmo. Então, atenda ao chamado. É com você mesmo, não é com o outro. É por você que Deus vai fazer a sua obra. Depois de quem era, o que estavam fazendo, devemos voltar como Jesus os chama. É um imperativo, uma ordem. Siga. É bom aqui esclarecermos que provavelmente esse não foi o primeiro encontro de Jesus com eles. Foi aqui no Evangelho de Marcos. Mas esta cena, ela acontece também em outros evangelhos. E lá no Evangelho de João, nós vemos que João Batista dá testemunho de Jesus, por mais de uma vez, dizendo: eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés, depois de mim vem um que é maior do que eu batizo com água, aquele que batizará com o Espírito Santo e fogo. E aí ele diz, no dia seguinte, estava João Batista ensinando, batizando, e passou Jesus. E João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E os seus discípulos, deixando João Batista, o seguiram.
E o texto lá no capítulo 1, João vai dizer que um deles era André. E André achou primeiro seu próprio irmão, a quem disse: olha, achamos o Messias. Então, possivelmente, esse não foi o primeiro encontro de Jesus com esses homens. Um encontro é o chamado para a salvação. Nós vemos isso na Bíblia. Primeiro você é chamado para a salvação, depois você é chamado para fazer a obra. Nós não podemos inverter, não trocamos as coisas. A obra só é feita por aquele que foi salvo. Primeiro você vem, primeiro você recebe, primeiro é o vinde a mim, vós todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Depois é o ide e proclamar o Evangelho a toda criatura, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas primeiro nós chegamos e temos os nossos olhos abertos, os nossos ouvidos desagravados, o nosso coração quebrantado, a nossa alma transformada, a nossa vida mudada, o nosso fardo tirado, sentimos toda a graça, todo o alívio, toda a bênção, toda a majestade da presença de Deus inundando o nosso ser. Aí nós somos enviados. Nesse dia, Jesus passa e eles estão trabalhando. E Jesus diz: sigam, vem e segue. Vem e segue. Talvez a resposta mais comum de se ouvir, se fosse hoje, era assim: Senhor, não dá para ser depois? Não está vendo? Está sendo inconveniente. Eu estou aqui trabalhando. É necessário dividir bem as coisas. Estou aqui no meio do meu trabalho, no meio da minha atividade. E o Senhor vem e diz: segue. O texto não deixa nenhuma dúvida. A resposta deles foi pronta, foi imediata. Não há tempo para pensar, não há nenhuma um ser, né? Não tem nenhuma condicional aqui. O imperativo é obedecido. Deus em Cristo exerce a sua soberania sobre João, sobre Pedro, sobre André, sobre João, sobre Tiago, e eles imediatamente seguem a Jesus, deixando o barco, deixando as redes, seguiram ao Senhor Jesus. O barco simbolizava o ganha-pão deles. O barco era o trabalho. O barco era o sonho de uma vida melhor. O barco era o sustento. O barco era tudo. E que em ocasiões normais eles não deixariam. Mas eles foram chamados pelo Senhor Jesus, deixando tudo, imediatamente o seguir. O chamado que se segue de João, Tiago e João, ele parece até mais dramático, porque eles deixaram, Pedro e André deixaram só o barco. Nós temos muitos vínculos. O vínculo mais forte que nós temos é o vínculo familiar. Deve ser mesmo. A família deve ser uma prioridade, deve estar no centro das nossas atenções, mas não pode tomar o lugar de Deus, porque tudo que toma o lugar de Deus é uma idolatria. Jesus disse: aquele que quer ver um cojinho tem que deixar pai, mãe, e aqueles que deixaram pai, mãe, filhos, tudo, vai receber nesta vida 10 vezes mais, e no futuro a vida eterna. Nós não podemos olhar para trás. Aqui, quando chama Tiago e João, o texto diz: eles imediatamente, deixando
no barco, seu pai Zebedeu, com os seus empregados. Alguns interpretam dizendo: não, ele não deixou eles assistir, não deixou sozinho, deixou com os empregados. Mas mesmo assim, os empregados não é a mesma coisa do que filho, não é a mesma coisa do que família. Deixou tudo e seguiu a Jesus. Não pense que nós também não recebemos o imperativo assim, de seguir a Jesus, de acompanharmos Jesus, de amarmos Jesus. Todos nós recebemos. Não há crente que não seja convocado para ser discípulo de Jesus. E observe bem, Jesus não chamou e disse assim para eles: olha, venham, que eu tenho um sistema teológico, eu desenvolvi aqui princípios, eu quero que vocês estudem esses princípios e que vocês deem a opinião de vocês. Né? Venham e façam uma obra, venham e trabalhem. Não foi isso que ele falou de primeiro. Venham e sigam-me. Sigam-me. A primeira coisa que nós temos que ter como crentes, vocacionados, chamados, é estarmos próximos de Jesus, é andarmos com Ele, é caminharmos ao seu lado, ou como disse o apóstolo Pedro na sua carta, seguirmos as pisaduras, os passos do Senhor Jesus. Isso é a coisa que nós temos que fazer. Ele, antes de nos chamar para um trabalho, nos chama para um relacionamento com Ele. Não há trabalho para Deus sem relacionamento com Deus. Primeiro você cresce em comunhão, primeiro você está com Ele, para só depois você trabalhar. Eles foram e andaram com Jesus. Texto de Malaquias, Miqueias, 3, acho que é 8, vai dizer assim: ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que o Senhor teu Deus quer de ti, são que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com Deus. É andar com Deus, é estar com Ele, é segui-lo. E em seguindo a Jesus, nós aprendemos, nós crescemos, nós parecemos mais com Ele. Quanto mais nós andamos com alguém, quanto mais próximo de alguém nós estamos, nós parecemos com essa pessoa. Então, quer parecer mais com Jesus? Ande com Jesus, siga Jesus, ouça e atenda ao seu chamado. Por último, nós devemos voltar que o que Jesus ofereceu para eles. E você deve estar pensando agora vem a parte boa. Agora vem a parte boa. Jesus vem para Jesus e Jesus te oferece bênçãos. Vem para Jesus e você vai ganhar uma casa. Vem para Jesus e você vai ganhar carro. Vem para Jesus e você vai ganhar esposa, filhos. Vem para Jesus e você vai ter saúde, não vai ter mais nenhuma dor, nenhum problema. Vem para Jesus e você vai ter tudo, dinheiro, o que você precisar. Não, Jesus oferece para eles uma tarefa. Jesus dá para eles um trabalho. Jesus dá para eles um empreendimento, o maior empreendimento do mundo. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores. Pescadores de homens. Se você pensa que pescar peixe é difícil, que às vezes você trabalha, o evangelho dá conta de uma situação assim, trabalha a noite toda e não pega nada. Pescar homens dá mais trabalho. É necessário mais dedicação, é necessário mais força, é necessário mais entusiasmo. Nós somos chamados para sermos pescadores de homens, de vidas.
pregando o Evangelho. Eles estão aí. E a gente tem aqui algumas lições a tirar disso. Não são os peixes que pulam para dentro do barco. Não são os peixes que vão e batem a porta do pescador. É o pescador que tem que ir para o mar. Ele tem que sair. E às vezes tem que ir para o mar alto. Tem que ir para onde está o peixe. É necessário dedicação. E nós não podemos fazer diferente. Nós não podemos ficar dentro da igreja, em quatro paredes, esperando que o peixe bata a porta. É necessário que nós lancemos as redes. Lancemos as redes. É verdade, existiam dois tipos de redes que eram comuns naquele tempo. Uma era Sagené, que era a rede de varredura que se jogava e tinha contrapesos, e quando o barco andava, arrastava, formando uma bolsa. E tinha uma rede menor, a expressão grega é amphipresson, que significa que era aquela rede lançada com as mãos. Provavelmente essas redes lançadas aqui por Pedro e André. Bem, mas o fato é que quando lança a rede, às vezes você pega além de peixe, pega sujeira, pega outras coisas que precisam ser tiradas, é necessário limpar a rede. É trabalho após trabalho. Sabe, se ensina. E eu gosto muito do texto que eles estavam lavando as redes, uma outra cena em que Jesus pede para afastar o barco para ele pregar, é que é necessário não desanimar. Você pode jogar a rede uma vez e não pegar nada, mas você lava a rede, você conserta a rede, você prepara o instrumento para jogar novamente, e novamente, e novamente. Esses homens eram pescadores, só que eles não eram pescadores amadores. A pesca para eles não era um hobby, a pesca para eles não era um passatempo, não era uma atividade de final de semana. E para nós, irmãos, sermos pescadores de almas, pescadores de homens, nós não podemos fazer disso um hobby, um passatempo de final de semana, uma atividade simplesmente de lazer que eu faço quando eu acho bom, quando o tempo está propício. A pesca era a vida deles, e agora ser pescador de homens era a vida deles. Verdade é também que nós precisamos ir onde os peixes estão. Não adianta jogar rede no outro peixe. Isso ensina-nos também a investirmos no lugar certo. Existe algum tipo de fruto que não está maduro ainda para colher. Então nós passamos à frente. Né? Há um lugar com fruto maduro, há um lugar com peixes. Nós não podemos desistir. Vinde após mim, disse o Senhor Jesus. Eu vos farei pescadores de homens. E fez isso. Esses homens simples foram usados por Deus para transformar o mundo. Após a morte de Jesus, após a descida do Espírito Santo, o testemunho que nós temos das autoridades é: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Como eles arrastaram redes e como o Evangelho tem crescido até. Hoje a gente vê aqui na nossa própria região quantas igrejas, como temos nos multiplicado. Ainda somos pescadores de homens. John Wesley, ele disse certa vez: dê-me 100 homens que não temam nada além de Deus, que não fujam de nada além do pecado, e com eles eu transformarei o mundo. Essa verdade que Wesley disse continua hoje. Precisamos temer só Deus
e nos afastarmos do pecado. Então, transformaremos o mundo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não nos conformando com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformados assim, seremos também instrumentos de transformação. Que Deus nos abençoe ricamente. Amém. Amém.